Fala, galera, tranquilaço, tamo aqui de novo, meu irmão, tamo aqui de volta. E olha só, dando continuidade aí ao nosso projeto Caveira, Concurseiros Policiais. Veja só, galera, eu queria bater esse papo com você, dizendo, né, exatamente da oportunidade que a gente tem, né, de traçar sempre esta conversa mais próxima e este diálogo, tá, em que a gente consegue, né, cara a cara aqui praticamente, porque estamos aqui simultaneamente, né, conversando, tá, de como é gratificante a carreira policial. Chamar atenção para você de como você tem uma oportunidade de ouro de participar de um projeto como esse, essencialmente gratuito, cara. Um projeto em que a gente se preocupou basicamente com a sua satisfação, tá? E também, obviamente, com a disponibilidade de aulas que não lhe gerem ônus ou não lhe gerem custos, tá bom? Então, um projeto basicamente pensado para você, tá bom? Um projeto em que a gente tem a oportunidade de oferecer conteúdo para você gratuito e a melhor resposta que você pode dar para a gente é exatamente através da sua aprovação. A gente vive isso, a gente pulsa isso, tá bom? A gente pulsa exatamente a sua satisfação, a vivenciar o seu sonho junto com você. E galera, vou te dizer, sonhar com a carreira policial é algo muito, mas muito especial. Por quê? Porque nenhuma outra carreira te oferece o dinamismo que a carreira policial que a carreira policial é, tá? O dinâmica do jeito que é, porque você não será um servidor público de gabinete, você será um servidor público de rua, um servidor público de diligência, um servidor público que tem a oportunidade de restituir bens, né, subtraídos de vítimas, você tem a oportunidade de assegurar vidas, assegurar liberdades, né? Então é uma carreira, é um serviço público, além de essencial, especial, tá? Não é qualquer servidor público que tem a mesma oportunidade que o servidor policial tem ao ter a sua maior de todas as remunerações, a gratificação das pessoas e dos usuários do serviço de polícia. Beleza pura? Pense nisso, irmão. Pense nisso porque a gente quer cada vez mais servidores capacitados, humanos e servidores que tenham pensamento de polícia, filosofia de polícia. E filosofia de polícia é tratar bem o cidadão e garantir segurança pública com dignidade, garantir segurança pública com técnica, tá? Acima de tudo, né? Com sinceridade, acima de tudo, com denodo, tá? Você pode tirar pela gente, pô. A gente desempenha um serviço extremamente de excelência nas nossas repartições policiais, ao passo que a gente também tem esta ocupação aqui enquanto professor, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente realiza nosso trabalho com toda a excelência, porque nós não deixamos a desejar nas repartições policiais que nós coordenamos, ao passo que a gente também não deixa nem um pouco a desejar nas aulas que a gente ministra, nas aulas que a gente presta, né? E o nosso foco maior, velho, o nosso foco maior, sem dúvida nenhuma, a tua aprovação. Beleza pura? Show de bola, galera, tamo junto e misturado, meu irmão. Tamo junto e misturado. Olha só, pessoal, eu quero continuar discutindo as características do inquérito policial com você e eu preparei para a gente debater agora exatamente a característica da dispensabilidade do inquérito policial, tá? Dispensabilidade, por quê? Porque, em regra, vão dizer que o inquérito é dispensável, tá bom? Por que o inquérito é dispensável? Porque o Ministério Público não precisa do inquérito para oferecimento da ação, tá bom? O Ministério Público pode oferecer a ação se tiver tido acesso aos elementos do inquérito de outra forma, tá bom? Seja porque ele realizou a investigação direta, seja porque chegou ao seu conhecimento o manancial de elementos que ele precisava, tá? Aí veja, vão dizer, portanto, que o inquérito policial, o inquérito policial não é indispensável. Não é indispensável. Por que ele não seria indispensável? Porque o Ministério Público não precisaria do inquérito para oferecimento da ação penal, quando ele tiver acesso direto aos elementos que o inquérito poderia trazer para
o MP. Então dizem, portanto, que seria uma fase dispensável, tá? Seria uma fase dispensável. A gente deve entender isso aqui como uma regra, tá? Uma regra, de fato, é uma regra por conta da economia processual. Economia processual. Não há sentido, obviamente, se o Ministério Público já angariou os elementos que seriam necessários para o oferecimento da ação, ele não precisaria, obviamente, da formalidade de instauração do inquérito, tá bom? Agora raciocinem comigo. Por uma questão de economia processual, por uma questão de celeridade processual, realmente, quando o Ministério Público dispõe dos elementos necessários ao oferecimento da ação, não há porquê a instauração do inquérito. Isso todo mundo compreende, mas eu devo perceber que há duas exceções. Duas exceções em que o inquérito se demonstra necessário. Tá? Há duas hipóteses em que o inquérito vai se demonstrar necessário. Por que necessário? Porque nessas duas situações em que nós traçarmos como exceções, o inquérito vai se mostrar com um efeito carrapato. Efeito carrapato por quê? Porque ele vai inexoravelmente se prender à ação penal. Sabe que duas situações são essas? As seguintes, olha só. Quando o Ministério Público não tiver acesso aos elementos necessários à propositura da ação. Olha só, quando o Ministério Público não tiver acesso aos elementos necessários à propositura da ação penal, veja, nessa situação em que ele não tem acesso aos elementos necessários à propositura da ação, veja, o inquérito vai ser muito necessário. Por que necessário? Porque ele só terá acesso aos subsídios para a ação penal quando ele tiver a investigação desenvolvida. Beleza pura? Show de bola! E também na seguinte situação, e aqui sim, evidentemente, o efeito carrapato do inquérito, tá? Quando a ação penal, a denúncia, quando a ação penal, nesse caso a denúncia, tiver tomado por base o inquérito policial. Nestes casos em que a denúncia tomou como base o inquérito policial, veja, nesses casos o inquérito policial deve acompanhar a denúncia até o final do processo. Tá? Até o final do processo. Eu diria que aqui é a expressão do que eu disse, efeito carrapato do inquérito policial. Se ele serviu de base para a denúncia, ele deve acompanhá-la até o final do processo. É o que está, inclusive, previsto no artigo 12 do CPP. Vamos dar uma lidinha no artigo 12 aqui do CPP? O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Eu diria que são exceções à dispensabilidade do inquérito. Devemos entender que, como regra, realmente, por uma questão de economia processual, o inquérito não é indispensável e pode ser o quê? Dispensado. Dispensado quando o Ministério Público tiver à disposição os elementos necessários ao oferecimento da ação. Mas, quando ele não tiver acesso aos elementos necessários à propositura da ação penal, ou quando o inquérito tiver servido de base para a propositura da ação penal, veja, nessas duas situações, o inquérito se torna essencial excepcionalmente. Beleza pura? Essa é a visão que um concurseiro policial tem que ter acerca do inquérito. A regra é que o inquérito não é indispensável, portanto, o inquérito é dispensável. Dispensável porque ele pode, a finalidade para a qual ele foi concebido, pode ser atingido através do acesso do Ministério Público aos elementos que lhe subsidiam, tá bom? Agora,
excepcionalmente ele se tornará necessário. Tranquilão? Beleza pura? Show de bola, show de bola. Na sequência aí, vamos trabalhar mais 3 características do inquérito. Olha só, o inquérito também ele é oficioso. Por que oficioso? Porque, em regra, o delegado deve instaurar a investigação e, portanto, o inquérito, né? Em regra, o delegado deve instaurar o inquérito policial de ofício, tá? Ou seja, o delegado teve acesso à notícia do crime, tá? Diante da notícia crime, ele instaura o inquérito policial. Em regra, ele deve instaurar de ofício, tendo ciência do fato criminoso, instaura o inquérito policial. Mas esta característica de oficiosidade, ela sofre mitigações, tá? Ela sofre mitigações ou exceções, tá bom? E eu consigo vislumbrar logo de cara aqui 2 exceções. A primeira exceção, os crimes apurados, mediante ação penal, crimes apurados mediante ação penal pública condicionada. Olha só, ação penal pública condicionada. Nestes casos, o delegado não poderá instaurar de ofício, porque nestes casos ele vai precisar de quê? De condição de procedibilidade. Ele só poderá instaurar se ele tiver disponível condição de procedibilidade, que nesse caso ou é a representação, tá, do ofendido, representação do ofendido, ou a requisição, do ministro da Justiça, tá? Ministro da Justiça. Beleza pura? Então, aqui vai ser necessário a condição de procedibilidade. Sem esta, ele não pode instaurar o inquérito policial. Beleza pura? Tranquilaço, show de bola. E, além dos crimes apurados mediante ação penal pública condicionada, temos também os crimes apurados, mediante ação penal privada. Ação penal privada. Nestes crimes apurados mediante ação penal privada, aí, olha só, vai ser necessário requerimento da vítima, tá? O delegado não poderia instaurar o inquérito de ofício. Seria necessário, para a instauração desse inquérito, requerimento da vítima. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no CPP. O CPP, ele traz algumas regrinhas importantes para a gente, dentre as quais, essa aqui, Olha só. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá, sem ela, ser iniciado. E, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Beleza pura? Show de bola? Então, o inquérito é oficioso? Em regra é. Tá? Em regra é, porque a regra é que os crimes sejam de ação pública incondicionada. Tendo acesso à notícia do crime, deve instaurar o inquérito policial de ofício, tá bom? Agora, existem mitigações? Existem mitigações, pessoal. As mitigações que nós podemos celebrar nesse momento são essas 2 aqui, tá? Diante de crimes de ação penal pública condicionada, o delegado precisa de condição de procedibilidade para instauração do inquérito. E diante de crimes de ação penal privada, ele também precisa do requerimento da vítima. Beleza pura? Show de bola. Agora, cuidado com essa terceira característica aqui, O inquérito ele goza de oficialidade. Por que oficialidade, pessoal? Preste muita atenção, tá? Oficialidade, porque uma vez que o inquérito policial, deve ser titularizado,
deve ser titularizado, ó, por órgão oficial do Estado. Órgão oficial do Estado. E que órgão oficial do Estado é esse? A polícia. Tá? O inquérito é titularizado pela polícia. Especificamente por quem? Pelo delegado de polícia, que é a autoridade que lhe é titular. Titular do inquérito, condutor do inquérito, coordenador das diligências. Então, a oficialidade diz respeito à necessidade do inquérito ser conduzido por um órgão oficial do Estado e titularizado por uma autoridade da administração pública. Beleza pura? Que neste caso é o delegado de polícia. Beleza pura? Tranquilaço? Só que a oficialidade, pessoal, ela ganha um plus, tá? Ela ganha um plus no que tange a característica do inquérito. Porque além de oficial, o inquérito vai gozar também de autoritariedade. O inquérito também vai gozar de autoritariedade. Por que autoritariedade? Porque não é simplesmente conduzido por um órgão oficial do Estado. O inquérito, olha só, ele é titularizado por uma autoridade pública, tá? Ele é conduzido, titularizado por uma autoridade pública, o delegado de polícia. Aí você diz assim, professor, mas isso já está implícito na característica de oficialidade. Calma, pessoal, calma. A autoritariedade, ela vem acompanhada de um poder, que na verdade é uma prerrogativa, olha só, para o bom cumprimento, tá? Da atribuição do delegado de polícia. Essa prerrogativa está relacionada com o poder requisitório do delegado. Poder requisitório do delegado. Veja, qualquer funcionário público dispõe de oficialidade? Sim, porque ele é um servidor oficial do Estado. Ele integra os quadros de um organismo oficial do Estado. Entretanto, pessoal, cuidado. O delegado de polícia, ele não é um servidor como outro qualquer. Ele é um servidor imbuído, tá? Imbuído da qualidade de autoridade pública. E esta qualidade de autoridade pública lhe outorga um poder requisitório. E o que quer dizer esse poder requisitório? Ele pode expedir requisição. E requisição não é solicitação, é determinação. Ó, determinação, que tem caráter compulsório, caráter obrigatório. Tá, pessoal? Caráter obrigatório. Caráter compulsório, coercitivo, deve ser realizada a determinação imposta pelo delegado de polícia. Quando o delegado envia um ofício requisitando imagens de determinado estabelecimento comercial, deve ser atendido, tá? Sob pena, inclusive, de sanções dispostas na lei. A possibilidade dele apreender aquela aparelhagem que é necessária para o deslinde do fato criminoso. Beleza pura? Claro que dependendo de onde esteja essa aparelhagem, ele vai precisar de algumas circunstâncias que vão franquear o seu acesso, como, por exemplo, se estiver dentro de um local submetido à proteção domiciliar, ele vai representar ao Poder Judiciário pela necessidade de busca e apreensão. Beleza pura até aí? Tranquilaço, pessoal. Então, ó, qual é o cuidado que a gente precisa ter nesses casos? É exatamente entender que não só oficialidade cobre o inquérito policial, mas principalmente autoritariedade, que vem acompanhado de uma prerrogativa especial que serve para fazer valer a função, né, a atribuição da autoridade policial. Beleza pura? Tranquilaço até aí? Vamos emendar aqui mais uma característica, pessoal. Mais uma característica especial aí para você. Olha só, o inquérito policial, ele é indisponível, tá? Por que indisponível? Porque o inquérito policial, ó, não pode ser arquivado, veja,
não pode ser arquivado pelo delegado de polícia, tá? O delegado não pode arquivar inquéritos policiais. O delegado não pode arquivar inquéritos policiais. Isso a gente observa principalmente do que está disposto no artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito, tá? Então, ó, esta regra está essencialmente disciplinada no artigo 17. Ele é indisponível porque não pode ser arquivado pelo delegado. Significa dizer que o delegado deve conduzir o inquérito policial até o final, tá bom? Até o final, até o deslinde daquela investigação. Não podendo, por exemplo, interromper a marcha da investigação. O delegado não pode, de maneira alguma, interromper a marcha da investigação. Beleza pura? Tranquilaço, pessoal. Show de bola. De modo que ele é indisponível ao delegado de polícia. Uma vez instaurado o inquérito policial, ele deve ser conduzido até o final. Tranquilo? E, por último aqui, ó, eu ainda trago para você a temporariedade do inquérito policial. Por que temporariedade, pessoal? Porque o inquérito ele respeita limites temporais. Limites temporais. Olha só, as investigações não podem durar para sempre, tá? As investigações não podem durar para sempre, até porque uma investigação que dure muito tempo significa dizer que o delegado está arquivando aquele procedimento em sede de delegacia. Ele tem que remeter para a justiça, ele tem que concluir a investigação dentro de um prazo. Então, ó, ele respeita limites temporais porque o inquérito se submete a prazos, tá bom? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o STF tem dito, tá? Tem dito que o inquérito policial deve se submeter ao princípio fundamental, ao princípio fundamental da duração razoável do procedimento, tá? Duração razoável do procedimento, tá? Então, o STF tem entendido que o princípio fundamental da duração razoável do procedimento incide, tá, sobre o inquérito policial. Beleza pura? Tranquilo? Isso quer dizer que o inquérito deve ser concluído dentro do prazo. Tranquilo? Dentro de um prazo. Que prazo é esse? Prazos para conclusão do inquérito. Prazos para conclusão do inquérito policial. Professor, mas você acabou de dizer que o inquérito não pode ser arquivado, não pode ser interrompida a investigação. Calma, não pode interromper a investigação, mas o delegado deve concluir a investigação remetendo o inquérito para o Poder Judiciário. Beleza? Então, ó, prazos para a conclusão do inquérito. A gente pode pensar no primeiro prazo, que é a regra geral. Regra geral esta que está disciplinada no CPP, tá bom? Toda vez que a gente quer saber o prazo de conclusão do inquérito, a gente deve fazer uma diferenciação acerca do status de liberdade do indiciado, tá? A nossa referência é exatamente o status de liberdade do indiciado. Então, vamos lá. Olha só. Se o indiciado está solto, ou se o indiciado está preso, o prazo do inquérito é 1. Se o indiciado estiver solto, o prazo do inquérito vai ser outro, tá bom? Então, indiciado preso, na regra geral, essa regra geral se aplica para os inquéritos, tá? No âmbito da justiça estadual, no âmbito da justiça estadual, tá bom? No âmbito da justiça estadual, estando o indiciado preso, o prazo é de 10 dias. Beleza? Estando o indiciado solto, o prazo é de 30 dias. Beleza pura? Agora, olha só. Esse prazo de 10 dias, ó, ele admite prorrogação, pessoal? Não admite prorrogação. Olha só, é um prazo, ó, improrrogável, tá? É um prazo improrrogável. Portanto, se ultrapassarem os 10 dias e o inquérito não estiver concluído,
deve o indivíduo ser posto em liberdade, tá? Deve o indivíduo ser posto em liberdade, obviamente, se outro motivo não justificar a sua prisão, beleza? Agora, e esse prazo de 30 dias, pessoal? Esse prazo de 30 dias, ó, admite prorrogação, ó, admite prorrogação. Portanto, é um prazo prorrogável, tá? Prazo prorrogável. Quantas vezes pode prorrogar, pessoal? Pode prorrogar, ó, quantas vezes for necessário. Quantas vezes, ó, quantas vezes for necessário, tá bom? Agora, obviamente que dentro de um prazo razoável. Dentro de um tempo, ó, razoável. Dentro de uma duração razoável. Beleza? Mas pode prorrogar tantas quantas vezes for necessário, porque a lei não diz, a lei não disciplinou aqui quantas vezes pode prorrogar. Pode prorrogar até o deslinde, né? Até o deslinde completo da investigação. Obviamente que essa investigação ela vai ter um limite razoável, vai ser ditado pelo caso concreto. Beleza pura? Show de bola, galera. Show de bola. Segundo prazo de inquérito policial aqui, ó. Segundo prazo de inquérito, os inquéritos policiais no âmbito, ó, federal, tá? No âmbito federal, tá? Novamente, o que eu preciso distinguir aqui? O status de liberdade do indiciado. Se o indiciado estiver preso, qual vai ser o prazo do inquérito policial aqui? 15 dias, beleza? Aqui nós vamos ter uma mudança, 15 dias. E se o indiciado estiver solto, pessoal? Indiciado solto. Qual vai ser o prazo de conclusão do inquérito para indiciado solto? 30 dias, beleza? Agora preste atenção. No caso de indiciado preso, no âmbito federal, olha só, ele admite prorrogação por mais 15 dias. Esse prazo é prorrogável, ó, só que agora prorrogável uma única vez, tá bom? Uma única vez, beleza? E esse de 30 dias aqui, ó, é um prazo também prorrogável. Beleza pura? Também prorrogável, seguindo as mesmas regras da regra geral. Beleza pura? Indiciado solto, 30 dias. Possibilidade de prorrogação por mais 30 dias, tantas quantas vezes for necessário, tá bom? Mais 30 dias aqui, ó, tantas quantas vezes for necessário. Vamos lá. Terceiro prazo de inquérito policial aqui. Terceiro prazo de inquérito. A gente pode pensar aqui no inquérito policial militar. Inquérito policial militar, novamente eu preciso saber se o indivíduo está preso ou se ele está solto, beleza? Estando indiciado preso, inquérito policial militar, 20 dias, beleza? Estando indiciado solto, 40 dias, beleza pura? Agora, 20 dias, prazo esse improrrogável, tá? Não cabe prorrogação aqui no prazo de conclusão do inquérito policial militar. E 40 dias, pessoal, cabe prorrogação? Cabe. Cabe prorrogação por metade do prazo, ou seja, mais 20 dias. Aí você vai assinalar aqui, ó, prorrogável, ó, uma única vez, veja, uma única vez por metade do prazo, tá bom? Prorrogável uma única vez por metade do prazo, porque só pode prorrogar mais 20 dias. Beleza pura? Tranquilaço, show de bola. Agora vamos lá. E o quarto prazo de conclusão do inquérito policial? Crimes contra a economia popular. Crimes contra a economia popular, pessoal. Crimes contra a economia popular. Aqui, ó, preso ou solto, o prazo é um só, 10 dias. E esse prazo é improrrogável.
tá, pessoal? Esse prazo vai ser improrrogável, beleza? E, por último aqui, ó, os crimes da lei de drogas, tá bom? Crimes da lei de drogas, tá? Crimes da lei de drogas, tá bom? Nos crimes da lei de drogas, vamos lá, a gente vai ter aqui, ó, uma diferenciação. Se ele estiver preso ou se ele estiver solto. Estando preso, qual é o prazo de conclusão do inquérito? 30 dias. Estando solto, 90 dias. Beleza pura? Estando solto, 90 dias. Agora, presta atenção. 30 dias, ó, passíveis de prorrogação por mais 30 dias. 90 dias, passíveis de prorrogação por mais 90 dias. Significa dizer que este prazo, ó, estes prazos são prorrogáveis. Uma única vez. Uma única vez. A lei, então, chama esta prorrogação de que esses prazos podem ser duplicados. Cuidado com isso. A expressão que vai cair na tua prova é essa aqui, ó. Os prazos podem ser duplicados, tá bom? Duplicados. Por quê? Porque admite-se a prorrogação uma única vez por igual período. Beleza pura? Uma única vez por igual período. Só que, veja, a lei faz aqui, ó, duas exigências. Para ocorrer essa prorrogação, a lei estipula duas exigências. Quais são essas duas exigências, pessoal? Primeiro, que ocorra representação da autoridade policial, tá? Então vai haver esta prorrogação aí mediante representação da autoridade policial e oitiva do MP, ou seja, o MP tem que ser ouvido, ele tem que se pronunciar sobre a necessidade desta prorrogação. Afinal, é ele que vai cotejar o quê, pessoal? Ele que vai cotejar exatamente se há necessidade dessa prorrogação ou se ele está satisfeito com os elementos ali dispostos. Beleza pura? Tranquilaço, pessoal. Mais uma vez, uma felicidade de estar aqui com você. Mais uma vez, a oportunidade da gente bater esse papo e, mais importante de tudo, um papo gratuito, meu parceiro. Tranquilo? Mais importante de tudo, a gente ter esta nossa conversa, esse nosso diálogo aqui constante em que eu posso trazer para você, né, informações que possam viabilizar a tua aprovação. Fica aqui o meu abraço e me espere em uma próxima oportunidade, porque esse projeto não para, meu amigo. Esse projeto é do caralho para te trazer aula gratuita. Tranquilo? Aquele abraço, irmão. Fica aí, estuda, digere essas informações e vamos botar para fuder na hora da prova. Tranquilão? Beleza pura? Tamo aqui. Em outra oportunidade, a gente volta.